Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu vou tentar uma coisa diferente. Alguns alunos pediram para fazer uma explicação com voz dos slides. Então, vamos lá. Essa semana a gente continua trabalhando o renascimento cultural, porém a gente vai ver uma técnica que foi estudada nesse período, né? Ela foi criada nesse período, que é a perspectiva linear. Então, a perspectiva linear, ela trabalha com a ideia de dar uma ilusão aos nossos olhos. Então, a gente pega uma estrutura bidimensional, né, um papel, um quadro, uma parede, e dá uma sensação de profundidade, como se tivesse algo tridimensional. O primeiro a desenvolver essa técnica foi o arquiteto Brunelleschi, porque como ele era arquiteto e ele desenhava, ele queria trazer essa sensação de realidade para o desenho dele. Mas o artista que aplicou isso na pintura foi o pintor Massácio. Então, Massácio, lá no berço, né, do Renascimento, na Florença, na Itália, ele pintou a Santíssima Trindade na igreja de Santa Maria Novella. Então, vamos aqui olhar um pouquinho mais a obra. A gente tem aqui, então, no primeiro plano aqui, a gente tem duas pessoas. Essas pessoas aqui são os patronos da obra. Essa família aqui, a família Lenzi, foi a família que pagou para a obra ser feita. Então, eles pediram para aparecer e o pintor pintou eles. Coisa que não acontecia na Idade Média, a gente nem sabia quem eram os artistas. Então, os mecenas da obra são essas duas pessoas aqui. Nós temos, logo após eles, a figura de Maria e a figura de São João. E, em seguida, a gente vai ter Jesus Cristo crucificado com o seu Pai, Deus, e vai ter aqui o desenho de uma pomba, representando o Espírito Santo. E lá atrás a gente vai ter, né, todo um cenário preparado para dar essa sensação de profundidade. Então, esse nicho aqui que ele criou para colocar a obra dele, ele é totalmente bidimensional. É só usando as técnicas mesmo da perspectiva que dá essa sensação. Que basicamente é, quanto mais longe o objeto, ele fica menor. Quanto mais próximo da gente, ele fica maior. Se a gente pensar que toda essa obra aqui tem cerca de 6,5 metros por 3, é uma obra extremamente grande. Outra coisa, essa obra ela está em cima de um sarcófago, de um túmulo. Então, o nosso olhar ficaria mais ou menos nessa altura aqui. Aqui é o espaço para o enterro da pessoa e depois tem a pintura. Nesse período também do Renascimento, eles usam uma segunda técnica para dar a sensação dessa profundidade, que é do triângulo. Então, eles fazem uma composição de triângulos lá de cima até embaixo, e uma segunda composição com um triângulo invertido, que a gente tem a base aqui em Deus e a base nos patronos. Esse triângulo normal aqui, ele acontece em quase todas as obras do Renascimento. O triângulo invertido ele acontece quando eu quero dar a sensação de profundidade. Então, ele reforça essa ideia da profundidade. Imagine que tudo isso é tinta sobre parede, é um afresco, né? Então, as pessoas não estavam acostumadas com isso na época, é uma grande inovação. Elas entram lá e realmente dá essa sensação de ter um buraco na parede. Então, imagine, você parado em frente à obra, o seu olho alcança a altura lá do túmulo, e daí a gente tem em primeiro plano os patronos, em segundo plano Maria e São João, em terceiro plano Jesus Cristo com Deus. E ainda dá a sensação de ter um cenário atrás. Então, o Massácio essa foi a primeira obra reconhecida, né, datada, que a gente tem que usa essa ideia da perspectiva. Outro artista que se inspirou em Massácio foi Fra Angélico. Então, observem aqui a obra ao lado, se chama Anunciação. Então, o anjo lá, o anjo Gabriel, está anunciando para Maria que ela vai ficar grávida de Deus, né, de Jesus Cristo. Então, a gente tem em primeiro plano aqui a conversa do anjo para Maria. Então, quanto mais longe as coisas vão se tornando menor, que nem essas colunas aqui. E ainda lá no fundo, pequenininho, a gente vê, né, Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Então, o Fra Angélico, ele conta passagens da Bíblia, tá? Por isso que tem essas coisas. Isso está dentro de uma igreja. Então, são vários contos da passagem da Bíblia. Mas essa sensação já surge, ó.
Está acontecendo mais de alguma coisa ao mesmo tempo e em camadas diferentes da pintura. Tá, mas afinal, como que funciona a perspectiva? Então, vamos pensar assim. A pessoa observadora, ela vai olhar para um ponto no horizonte, né? Essa linha do horizonte aqui no desenho não é a linha do horizonte real, tá? É o ponto que a pessoa vai escolher para olhar. E a partir desse ponto que ela olha, ela vai escolhendo um ponto de fuga. Vamos ver isso melhor. Então, trouxe essa fotografia aqui. Vamos ver, onde está a nossa linha do horizonte? Está aqui no fundo. Vou escolher um ponto dessa foto, que vai ser bem central. Vai ser o meu ponto de fuga. O que acontece? Se eu fosse desenhar, todas as minhas linhas teriam que sair desse ponto de fuga e vir para frente. Aconteceria isso. Então, essa sensação dessas linhas aqui, ó, que vão dar a ideia que cada vez mais o meu desenho vai mais longe no meu olhar. Então, dá essa sensação de profundidade. Outra obra que eu trouxe para a gente analisar é Santa Ceia, do Leonardo da Vinci, que também tem esse recurso da perspectiva linear. Então, lá no fundo, a gente tem a linha do horizonte, bem centralizado aqui, a gente tem o nosso ponto de fuga. Então, todas as linhas que vão sair daqui, eles vão sair a partir do meu ponto de fuga. Então, vai me dar essa sensação que a minha pintura está em camadas. Então, tem o primeiro plano, tem um plano atrás dele e tem um plano lá no fundo. Ok? Então, vamos para a atividade da semana.